queriam viver sempre empurrando Deus com a barriga. No caso, por exemplo, Deus não vai voltar até, por exemplo, eu me casar. Isso é um exemplo de pessoa louca. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes, como eu havia falado, além de terem luz na lâmpada, ou seja, além de terem a Bíblia, elas tinham azeite em reserva. Ou seja, além de terem a Bíblia, elas liam a palavra, meditavam, liam a Bíblia todos os dias, espalhavam de tanta alegria o que tem escrito aqui. Já as 5 loucas, não, elas tinham a Bíblia, mas só que não liam ao longo da semana, não evangelizavam, não faziam nada, viviam simplesmente em constante ilusão, digamos assim. Talvez elas trazendo aqui para o dia de hoje, eu creio que não há aqui, mas elas simplesmente traziam a Bíblia no domingo, ouviam a pregação e tudo, davam glórias, mas na semana não era a mesma coisa, era diferente. Era como se as 5 loucas viviam em duas faces, né? Uma face verdadeira e a outra a máscara. A máscara era usada aqui dentro da igreja, né? A máscara, no caso, trazendo aqui para os dias de hoje, para os dias atuais, é como se fosse ser crente somente dentro da igreja. É como se eu desse glórias a Deus aqui, se eu fizesse tudo aqui, fizesse aquele teatro todo, mas só que dentro das 4 paredes eu virava simplesmente outra pessoa. E é a realidade, tá? É a realidade de muitos irmãos irmãos, muitas igrejas, muitos irmãos fazem isso, vivem na ilusão, fingem que estão salvos, mas na verdade não estão piores ainda. Irmãos, aqui no caso das 5 loucas, como eu havia dito, elas viviam em 2 caras, né? Uma face verdadeira e a máscara. Mas o homem, ele pode enganar, ele pode enganar, mas ninguém engana Deus. Deus, no grande dia, ele vai analisar tudo que a gente tem feito aqui na terra. Lord, yes. Todas as almas, todos os dons que conseguimos buscar para ele naquele grande dia. E, irmãos, naquele dia será um dia de muita surpresa. Alguns irmãos julgamos, esse aí não vai para o céu, mas talvez vá, e talvez você não vá, porque alguns irmãos vivem, como havia dito, de 2 faces, vivem na verdadeira ilusão. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, conhece o que pensamos em uma determinada situação, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso caráter. Então não adianta vivermos de 2 faces. Não adianta trazendo aqui lá para Gênesis, onde fala de Abraão, não adianta eu levar Sara chamado Monte Sinai e em casa eu eu ficar com Agar a semana inteira. Não adianta ser crente só na igreja e em casa ver o pecado. Isso não existe. Isso é o falso arrependimento. Isso é o falso cristão. Não devemos nos arrepender de modo falso, de modo verdadeiro. O irmão Lucas, ele leu Filipenses capítulo 2 e no versículo 7 e 8 está falando sobre humilhação. Quando eu ouço a palavra humilhação, a primeira coisa que vem à minha mente é justamente uma pessoa ajoelhada, pedindo perdão, provavelmente pela sua vida. E quando eu vejo aquela imagem, eu lembro de arrependimento. Arrependimento é tudo que você fez
de errado, todos os pecados que você tem feito contra Cristo. Porque pecamos não para aliviar a carne, não para saciar a carne também, mas principalmente contra Jesus Cristo. Jesus Cristo não gosta de pecar. Ele trouxe, ele tirou nós da escuridão e trouxe para a luz. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que não adianta vivermos falso cristão. Quem estará perdendo é nós mesmos. Você vai escolher, você tem a escolha, né? Você tem a escolha de se arrepender hoje, você arrepender pelos pecados que você tem feito, pelos pecados que você tem feito e cometido, e aqui na igreja é outra pessoa. Você tem a escolha. Irmãos, falando em escolha, o espaço, o meio em que nós estamos, não vai interferir na nossa escolha. Assim, ele vai interferir, mas o principal fator que vai interferir é a nossa decisão, é a mentalidade. Nós vivemos em um mundo em que o nosso Deus, ele é menosprezado. Infelizmente, ele é menosprezado. Nós precisamos espalhar o Evangelho para essas pessoas que não sabem quem Jesus Cristo é, ou que sabem, mas recusam ouvir sua palavra, que recusam ouvir o manual da vida, que recusam ouvir o Jesus, o Deus que está além da medicina, que pode ressuscitar o corpo, pode Aleluia. Glória. Ele pode nos conceder bênçãos. Aleluia. Falando em bênçãos, muitas pessoas pensam que bênçãos é só as portas abertas. Mas, quando algo dá certo, quando algo está dando certo nos olhos do homem, nem sempre Deus está sendo embaixo. Eu estava lendo em Abraão, em que Agar e Abraão teve um filho, e Sara se apressou no projeto de Deus. Nós não devemos apressar em atrasar o projeto de Deus, porque Ele sabe tudo, Ele sabe de tudo diferente de nós. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe te conceder a bênção na hora certa. Ele é pontual, ele não é atrasado, nem adiantado, ele é pontual. Deus ia conceder o filho no momento certo para Abraão, mas Sara, com sua pressa, com sua vontade humana, ela se apressou e estragou o plano. Mas, continuando a história, né, aqui da escolha, adorar a Deus é como se fosse uma salada de frutas e um chocolate. Como assim? Vamos supor que temos duas caixas da Cacau Show, da Nestlé, da Lacta e 10 maçãs e 30 bananas. Quem é o mais delicioso? Sejamos sinceros. É as duas caixas de Cacau Show, de Nestlé, de Lacta, enfim, o que está dizendo. Ele pode até ser saboroso, mas só que ele não traz benefícios na nossa vida. Ele traz malefícios. Ele é um alimento maleficioso. Ele estraga a nossa saúde, não nos concede nada, apenas um sabor delicioso momentâneo. E já a salada de frutas, e as 10 maçãs, e as 30 bananas, elas, por mais que não tenham o mesmo sabor do chocolate, em troca, elas nos concedem benefícios, muitos benefícios para a nossa saúde. O que isso quer dizer? E o chocolate é sempre o que a nossa carne come. Ele é sempre mais fácil. Servir a Deus não é algo fácil diante de diversos chocolates que temos em nossas vidas. Mas ao comermos uma salada de frutas, ao adorarmos a Deus, ao adorarmos a Deus,
pecado ele é uma coisa ruim, por mais que pareça algo bom para a carne, mas é muito ruim espiritualmente. E é o que os irmãos, não os irmãos aqui, mas alguns irmãos de outras igrejas, de outras doutrinas, elas seguem vivendo outras coisas, outras atitudes. Domingo, elas estão lá com a Bíblia aqui debaixo do braço, dando glórias a Deus, mas na semana é outra pessoa. Irmãos, constantemente somos tentados, perseguidos. Cada um aqui é tentado de uma forma diferente. A tentação, ela sempre vem. A escolha, ela sempre vem. A tentação, ela origina com a escolha. Está lá você diante da tentação. O que você vai fazer? Você vai negar ou vai trocar a sua fé, a sua aliança por um momento de aceitação? Irmãos, eu estive meditando um pouco na palavra e eu me deparei com uma passagem que não é o cenário e a mentalidade, é a decisão. Como assim? Adão e Eva estavam no jardim, eles fizeram a escolha errada. Por mais que estivessem no melhor cenário possível, eles erraram. Mas Jesus, que estava no deserto, que não estava num cenário muito bom, não era um dos melhores cenários no deserto, mas Jesus venceu o deserto. Adão e Eva perderam, foram derrotados, no jardim do Éden. E Jesus, ele venceu o deserto. Então, por mais que estamos aqui hoje em um mundo em que o nosso Deus, ele é rebaixado, digamos assim, ele não é respeitado, ele é como se fosse apenas uma religião comum. Servir a Cristo, servir a Deus, não é apenas uma religião, é como se fosse um modo de viver. Quando aceitar a Cristo, quando se arrepender de verdade, é impossível ser a mesma pessoa de antes. Irmãos, quando Adão e Eva perderam no jardim do Éden, e Jesus ele venceu o deserto, isso demonstra que Jesus ele não precisa estar num cenário tão maravilhoso, tão bom, para fazer a diferença. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas sabe que Jesus Cristo, quando você aceita Ele muda todo o cenário. Jesus, Ele não quer saber se você está pecando contra Ele, mas Ele quer o arrependimento. Ele usa todos os meios para comunicar para você que Ele te ama, que Ele ainda te busca, que Ele quer que você se arrependa. Muitos irmãos, muitas igrejas, muitas doutrinas, digamos, paralelas, elas espalham o evangelho distorcido. E isso causa um falso arrependimento. E isso causa um falso crente, digamos assim. E isso causa um falso evangelho. Começa e termina no evangelho. Então, o que eu quero dizer? É que não devemos se misturar com esse mundo, com Jesus. Não desistir do deserto. Por mais que você esteja passando uma situação difícil, por mais que você esteja em uma roda de amigos, de colegas, de trabalho, de escola,
de faculdade, não sei. Você não deve se contaminar como Deus ele tenta comunicar para você que Ele te ama. O diabo também tenta te derrubar. Quanto mais lemos a palavra, quanto mais evangelizamos, mais estamos ganhando a armadura de Deus. Irmãos, quanto mais ganhamos a armadura de Deus, quanto mais o inimigo ele vê que aquela pessoa ela tem tudo em Jesus Cristo, ele tenta derrubar de todas as maneiras. Ele tenta derrubar de todas as maneiras, lançando flechas e mais flechas. Quando estamos revestidos da armadura de Deus, ganhamos a camada 1, ganhamos a camada 2 e ganhamos a camada 3. Mas o inimigo, ele lança flechas para quebrar cada camada da sua armadura. É como se fosse assim: domingo você está dando glória a Deus, você se arrependeu de verdade, você ganhou mais 5 camadas de armadura. Mas só que na semana você não ganha mais camadas de armadura. Você não lê a palavra, você não evangeliza, você não espalha as boas novas, você não faz absolutamente nada. E é como se a sua armadura estivesse parada. E aí o inimigo age. O inimigo ele lança flechas, quebra cada camada da sua armadura, até chegar em carne e osso. Quando ele lança a flecha, você fica ferido. E quando você fica ferido, você pede arrependimento. E como o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é santo e grandioso, ele te concede, além de reviver você espiritualmente, ele te concede mais de armadura. Só que você, de novo, não busca mais revestir, ganhar a camada 6, a 7, que é a 8. Você deixa simplesmente de canto, você deixa simplesmente de lado. E o inimigo age de novo e fica o ciclo do arrependimento momentâneo, o arrependimento sem ação. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se não temos fé, se não temos perseverança em Cristo, nós não conseguimos, além de ganhar a armadura, nós não conseguimos agradar a Deus. O que acontece no domingo? No domingo, Jesus Cristo ele toma de conta do seu coração. No domingo, ele preenche todo o espaço que você precisa. Mas o que acontece na semana? Você esquece de escutar louvor, você esquece talvez de orar, você esquece talvez de ler a palavra, meditar na palavra, você não evangeliza, você não fala, você não fala em línguas, você simplesmente você pode ganhar um mundo espiritual, mas na semana perder. Irmãos, quando ganhamos mais armadura, estamos mais firmes no Senhor. Aleluia. Estamos mais firmes na rocha. É como se cada camada da armadura fosse mais 7 centímetros de raiz. Quanto mais raízes tivermos, mais firmes estaremos a tornados, terremotos, enfim, e qualquer evento, fenômeno natural. Quanto mais você se reveste da armadura, mais flechas o inimigo lança em você para querer acabar com a sua armadura. Mas o que acontece? O que devemos fazer em um momento de tentação? Devemos louvar, adorar, orar, devemos evangelizar, falar em línguas, devemos meditar na palavra, porque assim ganharemos mais 10 de armadura, vamos dizer assim. O inimigo derruba 8. Ganhamos mais 10, o inimigo derruba 6, e ele vai tentando lançar todas as flechas, mas você não vai cair. Vai ter um momento que o inimigo ele vai falar assim para si mesmo: não dá, isso aí é Deus. Glória a Deus.